do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós, com prolepia, benedica Virgem Maria, do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos assentar um pouquinho. Em primeiro lugar, quero manifestar a minha imensa alegria de estar aqui junto de vocês, celebrando esta Santa Missa. Passei quase 19 anos como padre no modernismo e muito recentemente eu deixei a Arquidiocese do Rio de Janeiro, a minha paróquia, e então, com a graça de Deus, fui ordenado ontem no rito tradicional da Santa Igreja. Portanto, é uma imensa alegria, e mesmo lá no modernismo eu já rezava a missa tradicional, mas essa, pode-se dizer, é a primeira vez, e por incrível que pareça, apesar de já fazer isso há algum tempo, mas a gente sempre acaba ficando um pouquinho nervoso, pelo que eu já peço perdão de algum pequeno equívoco. No final da Santa Missa, para aqueles que desejarem, poderão fazer, posso fazer a bênção de neo-sacerdote e aplicar a indulgência. Nós estamos no último domingo antes do início do tempo do Advento. E é muito impressionante, a palavra de Deus, ela sempre nos surpreende, porque ela é realmente sempre nova e sempre atual. Por isso, evangelho, do grego euangelion, quer dizer boa notícia, boa nova. Ela é sempre realmente atual. E principalmente esse texto que nós acabamos de escutar, do Evangelho de São Mateus, parece que foi escrito hoje pela manhã, de tão atual que ele é. Que narra para nós justamente toda a confusão dessa crise que se instaurou na igreja e no mundo, principalmente a partir desse falso concílio que é o Vaticano II. É necessário que a gente preste atenção aos pequenos detalhes para que nós possamos aprofundar e aproveitar toda a beleza espiritual que está por detrás desse texto do Evangelho de São Lucas. Em primeiro lugar, nosso Senhor Jesus Cristo, ele já menciona a profecia antiga de Daniel, de que a desolação, a abominação, a trágica abominação entraria no lugar santo. Isso, creio que já não resta mais nenhuma dúvida para nenhum de nós de que, de fato, a abominação entrou no lugar santo. E aqui a gente diz não só a alteração dos ritos, da doutrina, e onde tudo hoje que deveria ser ensinado aos fiéis para a salvação eterna das nossas almas, tudo isso se perdeu, infelizmente. As pregações se tornaram vazias. Muitos utilizam o púlpito para falar de coisas ordinárias, outros das suas ideologias políticas, e, enfim, aquela pregação que deve tocar verdadeiramente os corações, que deve convidar as pessoas à conversão, a abandonar a vida velha, o homem velho, a buscar a graça de Deus, tudo isso se deixou de lado. Hoje é uma busca e uma preocupação exclusivamente com o bem-estar nesta vida, que já expressa uma falta de fé naquilo que é eterno, naquilo que é perene. Por isso a cura, a libertação, o bem-estar. Se eu não creio na vida eterna, então necessariamente eu preciso buscar a felicidade, o contentamento, tudo nesta vida.
Então aí sim faz todo sentido o que os modernistas fazem. A cura, a libertação e tudo mais, porque eu tenho que ser feliz aqui e agora. Por quê? Porque já não há uma perspectiva do sobrenatural. É o homem buscando a felicidade dentro dos parâmetros do próprio homem. Deus é excluído. Deus é excluído da religião. O homem se torna o centro da religião. Por isso faz todo sentido que o sacrário seja retirado do centro da igreja e colocado numa saleta ao lado. Por isso faz todo o sentido que o sacerdote agora fique de frente aos fiéis, já que ele precisa ser ali um personagem para agradar aos gostos dos fiéis. Por isso faz todo sentido que a missa nova, ela já nem é mais a missa nova, ela é cada vez mais nova, porque o gosto dos fiéis vai mudando ao longo do tempo, de acordo com as ocasiões. Aquilo que se pensava antes já não é como se pensa agora e certamente não será como se vai pensar daqui a 10 anos, e é por isso que a nova liturgia tem que ser essa bagunça total, para ir sempre se adaptando e sempre se adequando aos gostos do freguês. Isso me recorda um tempo atrás, eu seminarista ainda, e fui fazer pastoral, como eles chamam, o seminarista vai para a paróquia ajudar o padre no final de semana, e eu já estava de batina e sobrepeliz na sacristia, esperando, e o padre se paramentou e ficou lá sentadinho dentro da sacristia. Aí deu a hora da missa, falei, o senhor não vai entrar? Já está na hora da missa. E ele disse assim para mim, nunca esqueço essa frase, põe a cabeça aí, tinha uma portinha que separava a sacristia do presbitério, e uma cortina. Ele falou, põe a cabeça aí para fora da cortina e vê se já chegou o freguês. Foi assim que... Vê se já chegou o freguês. Se não tiver freguês, não vale nem a pena começar a missa. De fato, uma missa que não é mais para Deus, é para o homem. Portanto, se não tem público, não faz sentido celebrar. Onde se perdeu o sentido verdadeiro do sacrifício. Onde o sacerdote é o homem do altar. E com povo ou sem povo, ele vai ao altar de Deus oferecer ali diariamente o santo sacrifício. Quando muitos, nas suas férias, já nem celebram mais a missa. Tudo isso é a desolação da abominação que tomou conta do lugar santo, que usurpa a nossa estrutura, usurpa. As dioceses são nossas. Quando eu digo nossas, eu digo da Santa Igreja Católica verdadeira. As paróquias são da Santa Igreja Católica verdadeira. Toda a estrutura vaticana são da verdadeira Igreja Católica, que hoje está usurpada pelos inimigos do nosso Senhor e pelos inimigos da Santa Igreja, que utilizam o espaço sagrado para outros fins que não a salvação das almas. E nosso Senhor nos advertiu de tudo isso, portanto, não é uma novidade. Devemos estar preparados. É claro que nós encaramos tudo isso com perplexidade, mas não deveria ser novidade. Por quê? Porque nosso Senhor nos advertiu. Há quanto tempo atrás? Então, quem se encontrar na Judéia, fuja para as montanhas. Eu gosto muito de prestar atenção aos detalhes e aos símbolos, a simbologia que está escondida por detrás do texto bíblico do Evangelho. Aqueles que estão na Judéia, fujam para as montanhas. As montanhas aqui como um lugar elevado, um lugar alto. Tradicionalmente, nosso Senhor Jesus Cristo, quando ia se retirar para rezar, subia a montanha. Foi ao Tabor, tomou consigo Pedro, Tiago e João e foi à montanha. Antes de escolher os 12 apóstolos, nosso Senhor vai à montanha. Esse subir significa estar mais perto de Deus, conectar-se com Deus. Então, muito interessante, quando tudo isso acontecer, quem se encontrar na Judéia, fuja para as montanhas, ou seja,
utilizando aqui as palavras do apóstolo São Paulo, eu poderia parafrasear São Paulo dizendo: buscai as coisas do alto. Nesse momento de crise, o que devemos fazer? Para onde ir, Padre? Quantas vezes eu tive que responder essa pergunta? O que fazer nesses tempos, Padre? Buscai as coisas do alto. Buscai a Deus acima de todas as coisas. Sursum corda, corações ao alto. Logo na sequência tem outra curiosidade. Quem estiver no terraço, não desça para tomar qualquer coisa da casa, e quem se achar no campo, não volte para trás para apanhar o manto. Essas duas sentenças dão uma ideia para nós de algo contínuo. Não busque mudanças. Num tempo em que tudo muda muito rápido, num tempo em que o mundo muda muito rápido, em que os pensamentos, em que os ânimos, em que tudo muda muito rápido, corremos o risco de ser chacoalhados, jogados como numa onda violenta. E olha o conselho de nosso Senhor, não volte para trás para buscar isso ou aquilo, ou seja, acalme seu coração e permaneça onde está. E esse permaneça onde está, a gente não está falando aqui de uma maneira literal ou física. Podemos interpretar aqui qual é a doutrina segura. Mais para frente, o próprio nosso Senhor vai dizer isso. Muitos aparecerão dizendo: sou eu, sou eu. Ou então, o Senhor está aqui ou está ali. Aparecerão falsos cristos, falsos profetas, dizendo: não sigais essa gente. Vão aparecer novas tendências, novas teologias, novas doutrinas, novas teses, isso e aquilo outro. Não sigais essa gente. Qual é a maneira segura? Vamos ver o ensinamento perene da Santa Igreja. O que a Igreja sempre ensinou? Partindo do princípio de que Deus é imutável, é o mesmo ontem, hoje e sempre. O que a Igreja sempre ensinou? Sua Igreja também. Se a Igreja é corpo de Cristo, ela também tem que ter essa mesma característica. Cuidado para não se deixar iludir, cuidado para não se deixar seduzir por essas novidades. Olhemos com segurança aquilo que a Igreja sempre ensinou e permaneçamos aqui, sem querer voltar para trás para buscar o que ficou ou ir para frente, porque essa é a tendência. Uns querem ir para frente demais, outros querem ir, vamos voltar às origens, temos que voltar. O próprio nosso Senhor diz que muitas almas santas e piedosas poderão ser seduzidas e acabar se perdendo no meio desse processo. Aqui está o Messias, ei-lo acolá, não acrediteis, porque hão de aparecer falsos Messias e falsos profetas e fazer tais milagres e prodígios que, se isso fosse possível, arrastariam até mesmo por engano os próprios escolhidos. Ficai prevenidos, se portanto vos disserem: está no deserto, não saiais, está escondido, não acrediteis. Com efeito, assim como o raio que sai do Oriente brilha até o Ocidente, também será também a vinda do Filho do Homem. Imediatamente após a tribulação desses dias, o sol escurecer-se-á, a lua deixará de brilhar e os astros tombarão do céu e as forças cósmicas serão abaladas. E aqui é muito interessante porque esses elementos que são apresentados, elementos da natureza, são coisas que são impensáveis. Quando nós pensamos nos astros do céu, poderíamos imaginar, conseguimos imaginar o sol não brilhando? Conseguimos imaginar a lua fora de seu lugar ou as estrelas? Percebem a ideia por detrás do texto, quando diz as forças do céu serão abaladas? Aquilo que seria impensável, aquilo que nós não pensamos que pudesse
ser modificado ou alterado, serão abalados. E é de fato isso que nós estamos percebendo, né? Quem poderia imaginar que o Papa, aquele que ensina a verdade, segura, quem poderia imaginar que essas forças inabaláveis, podemos assim dizer, de repente víssemos tudo, né, de ponta a cabeça? Então, de fato, esses textos eles são belíssimos, são fortíssimos e trazem uma simbologia muito importante para nós e que, no final das contas, nos convida sempre à fidelidade ao nosso Senhor. São tempos muito difíceis, mas, por outro lado, para terminar a nossa reflexão, e não deixar essa reflexão terminar num tom negativo, mas trazendo um tom de esperança, se por um lado há toda essa confusão e que a gente pode ficar meio perdido sem saber para onde correr, por outro lado há aqui uma mensagem de esperança, sim, porque se nós recebemos a graça de enxergar tudo isso e ter a oportunidade de perseverar, somos nós, nesse século em que vivemos, que estamos tendo a grande graça e a grande oportunidade de oferecer à Santa Igreja os santos deste novo século. Eu costumo sempre dizer isso. É muito bonito a gente homenagear e honrar os santos, e é claro. E a gente deve lembrar que nós também somos chamados a viver a santidade. Santa Teresinha fez na época dela. São Pedro Julião fez na época dele. Santo Antônio, São Tomás, Santo Ambrósio, Santo Antão, cada um realizou na época deles. Século 21 nós estamos e agora é a nossa vez. Parar para pensar nisso é algo tremendo, é uma responsabilidade muito grande, mas ao mesmo tempo uma grande honra. Saber que o nosso Senhor conta conosco, saber que a Santa Igreja Católica conta conosco para daqui do nosso meio saírem os grandes santos que defenderam a fé, que, como diz São Paulo, combateram o bom combate, completaram sua carreira e guardaram até o fim, incólumes, a sua fé. Ainda que as ondas do mundo chacoalhem o barco da Santa Igreja para lá e para cá, aonde houver um bispo católico, um padre católico, um fiel católico que defenda a doutrina de sempre, então a promessa de nosso Senhor Jesus Cristo não terá falhado, as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja. Não importa se é no meio do mato, não importa se é num altar improvisado, não importa. Onde houver alguém que guardou a fé de sempre, então as portas do inferno não terão prevalecido. Que Deus, nosso Senhor, nos ajude em nossa batalha e que nossa Mãe, Maria Santíssima, nos abençoe, nos cubra com seu manto sagrado, nos livre contra todas as tentações e nos faça sempre fiéis. Cumpramos a palavra da nossa Mãe Santíssima, aquela mesma que ela disse nas bodas de Caná: façam tudo o que o meu filho vos disser. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.